Bom, vamos lá. A minha opinião sobre o Endrick na seleção brasileira e um pouco da fala do Casemiro, que foi uma fala que tá zerando um bafafá por aí, né? Enfim, a minha opinião sobre isso é a seguinte. Eu acho, eu concordo por um ponto que o Casemiro fala, que é que a gente não deve botar o Endrick como o principal jogador da seleção brasileira, ou como o jogador que vai entrar pra resolver, ou como, sabe, o jogador que tem que resolver e tal, porque eu acho que isso é realmente uma pressão muito grande em cima do moleque, que não precisa disso. Eu acho que não é nem bom pro Endrick. Eu acho que é bom pro Endrick entrar de uma maneira que o povo confie nele, isso sim, só que de um jeito mais suave, um jeito mais tranquilo, não desse jeito mais tipo, ó, você tem que resolver porque você é a peça principal e se você não resolver, não vai ter o que fazer. Eu acho que não, acho que isso não é bom pro próprio Endrick. Que eu acho? Vamos lá. Eu acho que o Endrick ele é um jogador novo e ele é um jogador muito bom, que tem qualidade total pra estar na seleção brasileira. O ruim pro Endrick é que ele ficou muito tempo sem jogar, né, no Real Madrid. Ele teve pouquíssimos jogos. Eu não vou lembrar o número de jogos agora, mas foi muito pouco. Então, essa ida dele pro Lyon agora é uma maneira dele mostrar que ele tá preparado pra ir pra seleção e que ele tá jogando bem. Ele tá fazendo isso, ele tá tendo jogos bons, ele tá tendo boas oportunidades, tá fazendo gol, tá jogando muito bem. Eu acho que é loucura a gente não pensar no Endrick na seleção. Acho que é totalmente loucura. Isso é nem viável a debate. Eu acho que não existe esse debate sobre nem imaginar a Endrick na seleção brasileira. Eu acho que isso não existe, isso é coisa de louco. Porque o Endrick joga muito, tá jogando muito bem esses últimos jogos. Teve uma confusãozinha lá no Lyon, se eu não me engano, há uns tempo atrás aí. Mas ele voltou a jogar, voltou a fazer gol, então. Enfim, o moleque é bom. E por ele ser bom, eu acho que é muito válido a gente cotar ele na seleção brasileira. Uma das falas que eu achei infelizes por parte do Casemiro, que eu não sei muito bem se ele se expressou de maneira errada ou não, mas foi ele falar que o Endrick não é do grupo. Como assim o Endrick não é do grupo? Tipo assim, você já tá meio que cotando que o Endrick tá fora, pela sua opinião? Porque se for, é meio infeliz, porque é um companheiro de time falando isso, perto da Copa. A Copa é daqui pouquíssimo tempo. Então, se for isso, eu achei uma falha muito infeliz. Se não foi, se expressou errado, pai. Agora você vai ter que arcar com as consequências do povo falando sobre. Como eu disse, por um lado eu concordo com ele de falar que o Endrick não merece ter essa pressão toda em cima dele, porque o Endrick é muito novo e por mais que ele seja muito bom, eu não acho justo a gente cotar ele como o melhor ou como o cara que vai entrar pra resolver, como o principal jogador da seleção brasileira, porque eu não acho que é, inclusive. Eu acho que ele é muito bom, eu acho que ele é uma das peças que, se for convocado, vai ser muito bom pra gente, porque ele joga muito bem. E até porque se ele não jogasse bem, esse debate não existiria. A gente nem ia estar falando sobre, Casemiro falou do Endrick. Nem existia, a gente só ia ignorar porque ele não ia jogar bem. Mas o Endrick joga bem e já desempenhou bem na seleção também, né? Então, eu acho que é muito válido a gente ter esse debate sobre se o Endrick ele vai desempenhar bem ou não na seleção brasileira. Mas a minha opinião, né, sobre isso tudo é que eu acho que o Endrick tem que ir. Eu acho que ele tem que ser convocado, porque ele é um jogador muito bom. Ele é um jogador que meio que não sente a pressão, sabe? Ele pega a bola, ele vai pra cima, ele tenta jogar junto com os companheiros. Ele puxa meio que um pouco da responsabilidade em certos lances e eu acho que isso é crucial. E uma coisa que eu vi muita gente falando é que a seleção brasileira e essas pessoas tipo o Casemiro, eles não enxergam os nossos jovens como o pessoal de fora. Que muita gente de fora, muitos jovens de fora têm mais oportunidade na seleção, os caras abraçam mais e etc. E por um lado eu concordo, mas por outro lado eu discordo. Porque se a gente parar pra pensar, a gente não tá falando da França, a gente não tá falando da Argentina, a gente não tá falando dessas seleções, a gente tá falando da maior seleção do planeta. A gente tá falando da seleção onde já teve Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, entre outros milhares de jogadores, Neymar, enfim. Então a gente tá falando de um nível de exigência muito alto. E o brasileiro ele costuma ser exigente demais, principalmente se tratando de futebol. Às vezes a gente vê jogos na seleção que o Brasil ganha de 2-1 e as pessoas olham e falam: "Tá, mas calma que foi só 2-1, hein? Poderia ter sido mais e tal". Porque é normal, o nível de exigência que a gente tem em cima da gente é grande. E eu acho que sim, um jogador para ele entrar nessa seleção aqui, ele tem que desempenhar bem. Não importa o time, ele tem que jogar bem. Ele tem que jogar bem, ele tem que ter
não bagagem, mas, sabe, uma linha boa na sua carreira, pelo menos falando na atualidade, para entrar nessa seleção. Porque não é qualquer pessoa que entra nessa seleção, não é qualquer pessoa que joga na maior seleção do mundo. Então eu acho válido sim a exigência sobre entrar na seleção. É, E não acho muito válido a comparação, porque se a gente comparar a maior seleção do mundo com, sei lá, a França, que atualmente está jogando muito bem, aí o povo vai falar, nossa, mas a França ganhou do Brasil, nossa, mas a França ultimamente tem um dos melhores, se não o melhor elenco. Beleza, mas a gente tá falando historicamente, a gente tá falando da seleção, não tô falando só da atualidade. Então eu acho sim que você tem que ser muito bom e tem que ter alguns feitos. E quando eu falo feitos, eu não digo só título, tá? Eu tô falando realmente de estar desempenhando bem, estar jogando bem. Eu acho que você tem que ter isso pra entrar na seleção brasileira. É meio que essa a minha opinião. Eu acho que o Casemiro foi infeliz, sim, de dizer que o Endrick não é do grupo. De tipo, como assim ele não é do grupo? Então vocês que estão ali dentro, vocês já meio que imaginam ou já cotam ali quem vai ser do grupo e vocês estão meio que excluindo o moleque. Sabe, tipo, é meio que isso que passa a impressão, por mais que ele possa não ter sido isso que ele quis dizer, mas é o que deixa, né? É a impressão que deixa. Então eu acho que sim, ele foi meio infeliz nessa fala e, e poderia não ter se expressado dessa maneira, mas eu também concordo no ponto de que a gente não deve tratar ele como principal ou como o jogador que vai entrar pra resolver, ou, sabe? Não, a gente tem que tratar ele como, ó, o Endrick é um jogador muito bom que a gente tem na seleção, a gente convocou. E como o moleque joga muito bem, ele pode ter um papel muito importante na seleção, pode desempenhar muito. Porque é aquilo, se o Endrick entrar e acabar resolvendo, é isso, tá ligado? O moleque é bom, o moleque tem a qualidade, então isso pode acontecer. E vai ser muito bom pra ele se isso acontecer. E pra gente, porque se isso acontecer, a seleção vai estar ganhando, a seleção vai estar desempenhando bem. Então é muito bom pra todos os lados. Então, é isso. A minha opinião, resumidamente, eu acho que o Endrick tem que ir pra seleção, ele tem que ser convocado. Eu quero, né? É a minha opinião. Eu quero que ele seja convocado. Porque ele tá jogando muito bem e eu acho que ele merece essa chance. Se ele vai ser, eu já não sei. Até porque a gente tem o João Pedro, que também tá jogando muito, tá desempenhando muito bem. Então, talvez o Endrick seria muito mais banco do que tendo oportunidades em campo. Se for, vai ser tipo, entrar no segundo tempo, sabe? Lá pro final, algo assim. Mas eu acho que ele tem que jogar porque ele tá jogando bem, ele tá desempenhando um papel muito bom. E se continuar assim, vai só melhorar cada vez mais. Sobre esse papinho de que o Endrick é o jogador pro futuro, ele é o futuro da seleção, não o atual, eu não acho que ele tem que entrar. Isso eu discordo. Eu acho que o Endrick tem que ter sim minutos em campo, ele tem que ter sim oportunidades porque ele joga bem. E se o moleque, sempre quando ele entra, ele joga bem, ele desempenha um papel bom, ele tenta, ele faz gols, ele procura oportunidades, por que não deixar esse moleque jogar mais? Por que não dar mais tempo pra ele? Por que não dar mais minutos? Por que não tacar ele de titular em algum jogo de repente? Não sei. Eu acho bom, eu acho que pro Endrick seria uma coisa muito boa. E ele merece essa oportunidade, na minha opinião, ao meu ver. Mas e aí, você, o que você acha disso? Comenta aqui que eu quero saber também. E é isso, esse é o assunto de hoje, Endrick na seleção brasileira. Vamos ver se o Brasil vai conseguir ganhar ou se essa seleção aqui vai perder mais uma vez, né? Vamos ver.